Bom dia a todos. Meu nome é Rosângela, eu sou assistente social e nós estamos aqui para dar continuidade ao podcast. Bom dia, Rosângela, prefeita Dorinha, Renato, você que está lá. É um prazer, agradeço o convite, pela participação aqui, poder falar de um assunto tão importante, tão urgente e atual. Estou à disposição aí para eventuais perguntas, dúvidas, esclarecimentos. Bom dia, meu nome é Renata, atualmente estou no Conselho Tutelar de Goiânia. Estou aqui para participar do podcast, né? Discutir um pouquinho sobre o 18 de maio. Como o doutor Saulo disse, é algo que está aí muito urgente, né? E as nossas demandas, infelizmente, não diminuem. A gente está aqui hoje para poder conversar, né, sobre a rede e como está aí esses atendimentos. Bom dia, doutor Saulo, Rosângela, Renata, meu nome é Doris, também conhecida como Dorinha. Bom, um olá para você que nos acompanha aí pelas redes sociais. É um prazer estarmos aqui juntos, num trabalho conjunto, com uma pauta tão importante que precisa ser discutida não só em maio, né, mas no nosso dia a dia. Então, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco. Então, dando continuidade ao podcast da Arca, A Vida da Cor que Você Pinta, hoje vamos falar do dia 18 de maio, da campanha Faça Bonito. Essa data foi instituída em 2002 pelo projeto de lei número 9.970. A escolha se deve ao assassinato de Araceli, uma menina de 8 anos que foi morta no dia 18 de maio de 1973 em Vitória, Espírito Santo. A proposta dessa campanha é acender o debate e levar ao público informações, dados da realidade de muitas crianças do nosso país, que são assediadas, agredidas, violentadas e sofrem inúmeras violações dos seus direitos. Vamos começar a nossa conversa com o doutor Saulo. Doutor Saulo, o senhor pode definir para a gente o que é abuso e o que é exploração sexual? Sim. E acho que eu não me apresentei, né? Meu nome é Saulo, sou promotor de justiça aqui de Goiânia, da segunda promotoria, que dentre as atribuições especificamente de tutela da infância e juventude. O abuso e a exploração sexual, a gente pode dizer que são espécies de um gênero maior, que é a violência sexual, né, contra criança e adolescente. O abuso é de fato, se pode definir como a exploração física do corpo da criança, né, com finalidade sexual, pode caracterizar estupro de vulnerável, entre outros crimes. A exploração, por sua vez, ela tem por finalidade, em geral, econômica. É a troca da criança em termos de benefício econômico, algum tipo de vantagem. Então, essa é a diferença. Ambas são formas de violência, mas o abuso é, de fato, a utilização do corpo físico da criança ou do adolescente para uma finalidade sexual qualquer. Ao passo que a exploração, o explorador ele permite que terceiro pratique o abuso contra a criança ou adolescente com finalidade, em geral, lucrativa. Agora, as duas situações inevitavelmente vão descambar em crime, configuram crimes, né? Ora estupro, ora exploração sexual propriamente dita, também tem definição de tipificação legal. Ambas as situações configuram crimes. Certo. 50 anos se passaram da morte de Araceli, morte que chocou o Brasil e não teve punição. Como está o município de Goiânia em relação à proteção e ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente? Nós avançamos? Então, quando a gente pensa de 50 anos, né? E quando a gente pensa que, apesar de ser a partir de algo tão doloroso, a partir de um crime, a partir de uma notícia que chocou, né? E que choca a gente todos os dias, né? Porque 50 anos aconteceu, mas a cada minuto a gente sabe que acontece um abuso ou um estupro, né? Mas o que eu posso dizer em relação ao município de Goiânia? A Prefeitura Municipal de Goiânia, ela vem se empenhando e trabalhando diuturnamente para que o trabalho da rede funcione. A Prefeitura sozinha não dá conta de resolver algo tão complexo, tão urgente, tão necessário, mas ela está sim
preparada, ela está avançando, né? No que tange à aplicabilidade de políticas públicas, junto com a promotoria, com o conselho tutelar e a assistência social dentro dos seus equipamentos, né? Dando o seu melhor para que a gente avance todos os dias. A gente não pode dizer assim, estamos 100%, porque acho que 100% ninguém está, e até que nem podemos estar, né, doutor Rosângela e Renata, você que nos acompanha. Quando a gente pensa em 100%, às vezes a gente cruza os braços, e a gente não pode cruzar os braços. Claro que nós avançamos muito, o município de Guanhães, eu assim, né, tenho consciência do nosso dever, nós temos consciência do nosso dever, e temos aí procurado fazer o dever de casa da melhor forma possível, com a equipe engajada, com a equipe eficiente e com a equipe disposta a trabalhar conjuntamente. Renata, e o Conselho Tutelar? Ele tem condições de dar total proteção a essas crianças vítimas de abuso sexual? Sim, infelizmente não, né? A gente tem um trabalho muito limitado. Muitas vezes as pessoas têm uma visão do Conselho Tutelar que é uma visão até distorcida do que é a função do Conselho. Então, o Conselho ele atua de duas formas, que é requisitando o serviço e dando o acompanhamento necessário. Né? Então, em relação a casos de violência sexual, a gente recebe, né, acolhe, entende-se que o Conselho Tutelar é a porta de entrada para esse tipo de denúncia, mas a nossa função é receber essa denúncia e repassar. Hoje o município conta com a escuta sem dano, né? E aí a gente trabalha muito para que seja a única vez mesmo que esse adolescente, que essa criança seja ouvida. A gente sabe que ainda passa por algumas situações que não consegue que seja dessa forma, mas infelizmente não mesmo, porque a gente se depara com algumas coisas pós-abuso. Então, a gente trabalha, infelizmente, no já aconteceu, né? A campanha, ela vem com forma de prevenção, para a gente orientar essas crianças e adolescentes como se defender, de que tem que denunciar, mas o pós é que nos preocupa, e nesse pós a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estar ali dando o apoio que a gente sabe que é necessário. O que a gente consegue é o apoio psicológico, né, uma vez que a gente encaminha para esse atendimento psicológico, e a gente encaminha e denuncia esse agressor para a rede judiciária, né, no caso a Polícia Civil e a promotoria, e aí depois disso a gente não tem mais o que acontece com esse agressor. E aí muitas das vezes as famílias que passam por esse tipo de agressão são famílias que estão vinculadas a esse agressor financeiramente. Então, a nossa dificuldade de receber esse tipo de denúncia, na maioria das vezes, é essa. Porque o que vai acontecer depois disso? Né? O agressor, a gente trabalha numa linha de raciocínio que o agressor é que deve ser retirado do local e não a vítima. Mas a gente trabalha mais retirando a vítima desse lugar do que o próprio agressor. Né? Porque a família não tem como se sustentar e, enfim, acaba não fazendo as denúncias por medo do que vai acontecer posteriormente. E aí, assim, é uma das políticas que a gente pretende trabalhar, né, o que fazer com essa família depois, porque a gente consegue mesmo dar esse apoio para a criança, que é o emergencial, digamos assim, mas e o depois disso? Como que fica? Né? A gente sabe mesmo, Renata, que muitas mães não denunciam porque às vezes o abusador, né, é o pai, é o companheiro, é uma pessoa ali do dia a dia dela, né? Então, ela tem essa dificuldade de denunciar. Se eu denunciar, como é que vai ficar minha vida? Como que eu vou alimentar? Onde que eu vou morar? Como que eu vou pagar meu aluguel? Tem todas essas questões. Né? Dodds, o município tem um aporte para essas famílias? Assim, ela tem condições de dar um suporte para essas famílias, para essas mães, né, que passam por essa situação? Então, dentro do trabalho da rede, eu acho que cada segmento que compõe a rede se preocupam com todas as etapas, né, desse trabalho de rede. A gente está vendo a preocupação aqui do Conselho Tutelar com o pós, que aí, o que eu posso dizer? O município de Guanhães, por exemplo, nós temos aí o aluguel social, né,
que é uma alternativa para atender a essas famílias. Nós temos aí exemplos de famílias que estão usufruindo desse cuidado que o município tem, né? E o município, além de tudo, ele conta mesmo com o trabalho da rede, né? Não é, como eu disse lá no começo, a prefeitura sozinha, a Secretaria de Assistência Social sozinha, ela não faz. Mas dentro das nossas competências, o que compete ao município fazer? A prefeitura, no caso, ofertar profissionais para o atendimento psicológico, né, o que nós temos lá dentro do CAPES. Nós temos aí, dentro da assistência social, a possibilidade de se ofertar esse aluguel social, que também é algo que depois do que o Conselho fez, né, como que a rede vai trabalhar. E a gente tem, então, assim, dentro do possível, ofertado as possibilidades, as condições para que essa família possa viver esse desafio, porque afeta toda a família, né? Esse desafio e tentar, da melhor maneira possível, sanar o problema. Então, o município de Goiânia, sim, ele tem feito, né, praticado essa política pública com o intuito de proteger o menor, de proteger o agredido e também a família. Doutor Gustavo, no Brasil tem-se a ideia de que não tem punição, que tudo acaba em pizza. Esse agressor, ele tem uma punição para esse agressor? O abusador é punido? Vamos lá. É importante dizer aqui, a Doreen colocou bem no início, a gente vive um processo de aperfeiçoamento, né? E a própria legislação criminal brasileira, desde o caso Araceli, evoluiu muito. Por exemplo, há alguns anos, a pessoa praticava um crime, né? E é isso mesmo, a regra geral é que esse crime acontece por quem é de dentro de casa, ou alguém próximo do círculo familiar. Porque já torna difícil a própria investigação desses crimes. Em geral, o que nós temos na apuração, e isso dificulta a punição, isso é um fator que é próprio desse tipo de crime, que dificulta a punição, é você conseguir extrair da vítima, por vezes uma criança muito pequena, a narrativa dos fatos, o que aconteceu. Nós já tivemos casos, e a gente vê isso no dia a dia, a criança sentar na escuta especializada como profissional, que tem assim, a expertise, a habilidade para fazer entrevista, e a criança simplesmente ela trava, ela não consegue colocar o que aconteceu. Então, assim, a gente tem a própria dificuldade, esse é o ponto 1, né, da apuração desse tipo de crime. Porque, em geral, a criança ou adolescente, ele não se sente à vontade para expor essa situação assim, dessa forma. E houve um tempo que isso era muito pior, porque não existia a escuta especializada, por exemplo, depoimento de 100 anos, são institutos novos, de alguns anos, acho que não tem nem 10 anos, né? Então, a legislação se aperfeiçoou para conseguir extrair uma prova válida para o processo, que possa permitir uma condenação ou punição, mas sem causar mais danos à criança ou ao adolescente. Além disso, um outro ponto que a gente evoluiu bastante é o prazo prescricional. Houve um tempo, regra geral, como é que funciona nos crimes, né? O sujeito pratica um crime hoje, e a partir dessa data de hoje começa a correr um prazo para o Estado aplicar a pena, apurar o crime e aplicar a pena. E se o Estado não faz dentro de um certo lapso temporal, prescreve. E aí não se pode mais punir. E aconteceu muito isso. A pessoa é vítima de uma criança, né, foi vítima com 7 anos de idade. O fato, às vezes, e foi vítima às vezes ao longo de vários anos pelo avô, pelo pai, pelo tio, pelo padrinho. E quando ela resolvia colocar para fora por alguma razão, porque tinha maior maturidade para expor isso, às vezes já no final da adolescência, tinha passado a prescrição. Era inviável a punir, porque, primeiro, que a própria memória dele acerca dos fatos já está de alguma forma comprometida pelo passar do tempo, e o tempo que passou e o Estado não conseguiu punir. Então a legislação mudou e hoje, por exemplo, crimes praticados contra criança, adolescente, né, nesse sentido, o prazo de prescrição só passa a correr a partir do momento em que ele atinge, essa vítima atinge a maioridade, aos 18 anos. Então não importa se a criança foi vítima de um estupro, por exemplo, aos 4 anos de idade. Se o Estado descobre isso após ela ter 18, é a partir desses 18 anos que passa a correr o prazo de prescrição. Esse é um fator muito importante para a gente conseguir vencer a questão de impunidade. Agora, o principal fator e o terceiro fator, talvez, que causa essa sensação de impunidade
em que, de fato, o nosso poder judiciário está atolado de trabalho, uma sobrecarga absurda de trabalho, e que a gente não consegue dar vazão a essas demandas, né, da violência contra a criança ou adolescente. Não por outra razão, a gente falava agora há pouco em off aqui com a secretária, há divergências nos dados, às vezes, entre o que o Conselho Tutelar que está na ponta, o que ele apura, a quantidade de casos que chega para ele, e a quantidade de casos que vão parar, de fato, num processo criminal no fórum. O número é bem menor, porque não consegue tramitar. A tramitação, né, demora-se na delegacia de polícia com a apuração, porque a polícia também está desestruturada, demora-se na promotoria para oferecer uma denúncia e demora-se a tramitação no judiciário para dar uma resposta, em razão do volume de trabalho, da escassez de recursos humanos e da falta de, eu penso, de especialização. Eu penso que essa área de defesa de direitos da mulher, porque os temas estão conectados, a gente falou em vítima com dependência econômica, a gente tem que dar nome a essa vítima, é a mulher. É isso? Porque, em geral, o agressor, inclusive da violência sexual contra a criança, é o homem. Essa é a regra em quase 100% dos casos. E a pessoa que se vê impossibilitada de defender o próprio filho, a filha, é a mulher vítima da violência, dependente do homem. Esse é o cenário. O que dificulta, às vezes, o combate tanto à violência contra a mulher, e principalmente contra a criança, é o fato de ter especialização, tanto dos órgãos de apuração, como a polícia, deveria ter delegacia especializada, com profissionais em número suficiente capacitados para atender esse tipo de situação. Deveriam ter promotorias de justiça, mesmo nas comarcas menores, especializadas para trabalhar esse tipo de situação, e juízes em varas especializadas para trabalhar esse tipo de demanda. Ainda que se pensasse eventualmente numa regionalização do serviço judiciário do Ministério Público, né? Ou seja, um juiz e um promotor para atender uma determinada região de cidades. Porque para você poder desafogar, tirar esses casos do Fórum de Goiânia, por exemplo, que tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, e dá para um juiz especializado, para um promotor especializado, para um delegado especializado, para conseguir dar celeridade a esse tipo de tramitação. Porque esse é um fator que dificulta, né? Isso é uma realidade do Brasil inteiro, né? É o meu ponto de vista, acho que esses três fatores. A própria dificuldade de investigação desses casos, pela forma como eles ocorrem, a falta de especialização e sobrecarga do Poder Judiciário, né? Enfim, os fatores que contribuem aí para essa demora de apuração e de punição, falta de resultados por vezes. Renata, qual a importância do ECA nesse processo, né, de estar ajudando, de estar contribuindo para essa questão do abuso sexual? O ECA ajuda vocês no serviço lá do Conselho Tutelar? Vocês fazem um trabalho baseado no ECA? Como que funciona? Então, a pergunta é boa, que vai ajudar a esclarecer algumas dúvidas, principalmente quem está ouvindo em relação à função, novamente, do Conselho Tutelar. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente e é uma lei, né? 8.069. Então, é uma lei. E, assim, a gente lida com pessoas, né? Logicamente, dentro do ECA, que é a lei que a gente segue, mas não existe um passo a passo dentro do ECA, né? O que fazer, como fazer e tal. A gente usa o ECA por segurança nossa, né? Mas em relação ao crime de abuso e exploração, não tem um artigo detalhado de como vai fazer, até porque os casos não são os mesmos, né? As pessoas são diferentes, o como é dado é diferente. O doutor Saulo vai saber falar muito melhor que eu, mas até a punição, o jeito que a gente recebe, o jeito que é repassado, para nós não interfere, mas para a lei já é diferente. Então, o abuso é uma coisa, a exploração é outra. Dentro do abuso sexual existem tópicos, né, de diferenciação. Então, uma das coisas que ele falou que é a dificuldade de se obter fatos para a punição do agressor, e a gente, por estar por baixo dessa lei, a gente entende isso, porque, não sei se eu posso exemplificar, mas a questão do toque, por exemplo, que é um abuso, é diferente das vias de fato. Então, para nós não faz diferença. A gente encaminha, mas a gente se depara muito
com esse retorno. Como que eu vou provar que a criança sofreu um abuso se alguém só tocou nela? Né? É um abuso. Ela está indo contra a pessoa, né? Ela está fazendo algo que não deveria estar fazendo. Mas é complicado, para o judiciário principalmente, mas para nós a gente trata do mesmo jeito. Então chegou para a gente uma denúncia relacionada ao abuso, ela não tem diferenciação, né? A gente não altera como é tratada essa criança, esse adolescente, os encaminhamentos, eles vão ser sempre os mesmos, né? A gente até utiliza um código para evitar expor, que a nossa preocupação maior é a exposição, né, dessa criança, dessa família, ao caso. A gente já se deparou com perguntas, por exemplo, mas você vai chegar na minha casa chutando a porta e falando, olha, o seu pai abusou de você? Não, de maneira alguma, né, tratado com o máximo de sensibilidade possível, para não chegar nisso. E a lei, infelizmente, ela é mais fria, né? Então, se fosse para seguir exatamente como a lei diz, talvez a gente não conseguisse mesmo atingir as 22 denúncias que o Conselho recebeu o ano passado. Então, é muito complicado mesmo, uma questão que foi pontuada, né, pela rede, pelas pessoas que trabalham. É diferente os números de atendimento, os números de encaminhamento, porque somos humanos e tratamos diferente os casos que não deveriam ser tratados dessa forma, né? Então, se a gente seguir a lei pura, lá a gente seria diferente mesmo, tá? Mas o EG em si, ele não tem um tópico, assim, ele não ensina um passo a passo, não. A gente trabalha com ele por resguardo mesmo. Eu penso que nessa linha aí, quando a gente pensa que a rede é uma rede de proteção, o nosso cuidado é com a proteção. Nós precisamos de proteger sobre todos os aspectos possíveis. Agora, eu penso que para a gente continuar avançando, a gente precisa de discutir mesmo. É falar do assunto não só no mês de maio, né? Não só durante a campanha. Essa campanha ela precisa ser permanente e também a gente buscar, como é a proposta do município, a qualificação contínua, né? E quando ela fala aí, né, de que assim, a lei é seca, talvez sim, mas aí cabe a nós essa sensibilidade de que precisamos ser órgãos e instituições que trabalham pela proteção. E para eu proteger, eu preciso conhecer. E se eu não conheço, dificilmente a gente vai fazer um trabalho eficiente como a gente quer. Tem aí a questão da sobrecarga do judiciário. Eu concordo plenamente com o doutor Saulo quando ele diz, né, que deveria ter um segmento especializado para que a gente desse a real atenção, né, dentro do tempo hábil, para que a gente pudesse chegar nesses números de forma mais homogênea possível, né? Mas eu penso isso, que se a gente focar na capacitação de todos os agentes envolvidos, no diálogo constante, nessa campanha que se propõe que seja permanente, e aí eu posso dizer que a Prefeitura Municipal de Goiânia tem avançado muito, doutor Saulo, e você que nos acompanha, porque nós temos hoje nas nossas escolas, todas as escolas da rede municipal, nós temos um assistente social e um psicólogo. Né? Nós temos o CAPES, que atende com a equipe capacitada também, com psicólogos e profissionais da saúde altamente qualificados e que vem buscando, né? Quando a gente fala altamente, eu falo assim, altamente empenhados, porque capacitado, a capacitação não pode, ela não tem fim, né? Então chegam casos novos, chegam demandas talvez nunca antes aparecidas e às vezes a gente se surpreende. E agora, né? O que vamos fazer? Mas o que eu vejo é isso, a necessidade da gente não ter medo de falar, porque o toque, por exemplo, como disse a Renata, eu estava vendo um dia desse uma entrevista onde a psicóloga falava como às vezes é até cultural, né? Achar normal o padrinho, o vovô, a vovó fazer um toque diferente. E a criança precisa ser educada para que tipo de toque, né, é tido como agressão, como assédio.
Então, assim, é conversando, dialogando. Eu dou exemplo do toque só para exemplificar mesmo, porque tem outras atitudes, outras falas, né? Que às vezes a gente cresce sem saber que teve um assédio, achando que aquilo foi normal, que aquilo foi natural, a forma de olhar. E quando a gente pensa que a mulher, né, 87, acho que mais de 87% até dos assédios são com as meninas, e aí eu vejo, eu fico feliz, doutor Saulo, quando o senhor fala assim, você tem esse reconhecimento, é a mulher, né, a principal vítima, que às vezes o masculino, ele naturaliza tanto essa questão, né? Então, quando a gente vê uma promotoria com essa sensibilidade, isso mostra que a gente já está avançando mesmo, né? E isso é preciso chegar em cada órgão, em cada instituição que tem esse dever de proteger. Conversar, dialogar, despertar a sensibilidade, educar a nossa população que é agredida e a que tem que proteger. Muitas vezes você tem um agressor dentro de uma instituição dessa e que talvez ele seja agressor porque ele não se deu conta de que aquilo que ele está fazendo é uma agressão. Então, quando eu vejo que a prefeitura tem tido esse cuidado de, além de trabalhar com a rede, para esses serviços imediatos, né, para esse atendimento imediato, mas a gente está cuidando para que todas as secretarias trabalhem de forma articulada, para que a educação seja efetiva nesse sentido de orientar nossas crianças, orientar a família, essa busca constante que a Secretaria de Educação tem feito de trazer a família para dentro das escolas, eu considero que a gente está avançando. Mas não adianta conversarmos disso só no mês de maio. Não adianta ficar só com as instituições, os assuntos ficar só com as instituições que cuidam dessa proteção. Tem que extrapolar os muros, né? Na minha opinião. Eu acho que assim a gente vai, né, avançar todos os dias. Se me permite, se me permite, Rosângela, um comentário sobre a pergunta e a resposta que a Renata deu. Isso é importante para quem assiste, né, para não haver equívocos. A atuação do Conselho Tutelar ela é uma atuação administrativa. O Conselho ele toma conhecimento de uma situação de violação de direito, de um abuso sexual, de exploração sexual. Ele vai levantar as informações que ele puder e ele vai dar um encaminhamento junto à rede, né? Encaminhar requisitar serviços de saúde, assistência psicológica, assistência social, vai requisitar o que tem que ser requisitado do município. Quando isso chega no Poder Judiciário, na delegacia, no Ministério Público, essa questão que ela bem colocou do toque aí, essa questão jurídica que eu queria esclarecer, porque acho que a educação nesse ponto é fundamental. Quando se trata de crime contra a criança ou adolescente, é indiferente, né, se há efetivamente um estupro com conjunção carnal, isso é uma penetração do pênis masculino na vagina de uma criança, uma menina, ou se isso é um toque lascivo, uma palpada, por exemplo, no bumbum da criança. Para fins do ECA, da legislação protetiva, do Código Penal 217 estupro de vulnerável, não tem diferença nenhuma, é crime do mesmo jeito. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça pacificou essa questão. A gente pode entrar na discussão jurídica, que nem é o caso aqui, quando é um adulto. Isso acontece com uma mulher adulta. Se a gente vai entrar discutir uma questão de estupro, ou se vai discutir uma questão de importunação sexual, né? Artigo 215A do Código Penal. Para quando é criança e adolescente, não tem diferença. É estupro de vulnerável, configura o crime. Por isso é importante a educação das crianças. Existe uma campanha que sempre é feita nessa época, que é de divulgação daquele semáforo do toque, né? Tem um bonequinho lá, com as partes em vermelho, verde, amarelo. A criança precisa ser educada nisso, ela precisa entender, e isso é importante no trabalho da escola, da família. Não se trata de erotizar uma criança. A educação sexual é conscientizar a criança do corpo dela, dos direitos dela e dos próprios deveres dela, né, diante do que acontece com ela. Então, é só para esclarecer isso, né? Assim, não é atuação administrativa, o Conselho tem que atuar mesmo em quaisquer desses casos. E quando chega no Judiciário, esse ponto específico do toque, ele configura sim um tipo de vulnerável. Né? Isso não tem uma discussão aqui. Só para esclarecer. Não pode, porque foi só um toque, entender que não é grave, não é relevante, não procurar ajuda. Não, tem que procurar. Até porque o que é um toque hoje, amanhã pode não ser só um toque. Né? Assim, essa violência ela tende a se avolumar. Era isso. Tchau.
Acho que ficou, não sei se chegou a resposta que você queria, mas aí o ECA a gente entende ele como a nossa base mesmo, tá? Trabalha em cima dele. E em relação ao que a Dorinha colocou, questão de às vezes o agressor, ele está tanto no seio familiar quanto no local de proteção, né? Então, para nós, o ECA ele fala que o motorista, o conceito tutelar, por exemplo, que tem que ser um motorista exclusivo, ele tem que apresentar periodicamente um atestado de que ele não cometeu nenhum crime contra a infância. E isso é de extrema importância, né? O ECA ele faz, e aí cabe, né, a administração conferir essas questões, mas assim, para nós é de extrema importância, porque realmente o agressor, ele não necessariamente ele está só lá no seio familiar, ele pode estar no convívio geral da criança, como os funcionários de escola, hospitais, né, e a própria administração, onde a gente que está aqui para dar proteção, a gente receber esse cuidado mesmo. É muito interessante essa conversa que nós estamos tendo agora, né, gente? Porque falar de abuso sexual é pesado, é dolorido, ainda tem vários tabus, né? Mas a gente tem que trazer essa discussão mesmo, que ela é muito importante, né, para a proteção das nossas crianças. A campanha Faça Bonito começou em 2008 aqui no nosso município. Nós estamos na 15ª edição. Esse ano, né, em parceria com a educação, com a saúde, nós assistentes sociais, membros do Conselho Tutelar, membros dos conselhos do CMDCA da Criança e Adolescente, vamos às escolas, fazemos palestras, procuramos trazer um esclarecimento para os professores, para os alunos e tal. Temos também a caminhada, a blitz educativa. Vocês acham essa campanha positiva? Traz resultado no ver de vocês? Eu acho super positiva, com certeza tem bons resultados, mas eu continuo falando, batendo na tecla de que tem que ser permanente. Quando o Dr. Saulo deu um exemplo aí do semáforo, né? É interessante você ver, no mês de maio também se trabalha o trânsito, né? Então, olha como que é possível articular um assunto com o outro e como que é importante as secretarias, as instituições estarem, né, nessa articulação para que a gente avance. Eu acho super produtivo, eu acho que é a partir daqui, dessas campanhas, que muitas crianças acendem a coragem de denunciar. É com esse diálogo, muitas vezes lá na escola, onde vai fazer uma palestra, que uma criança levanta o dedo e conta, olha, ela é antenada e ela percebe que ela está sendo violentada, né? Então isso é fundamental. As campanhas são fundamentais, o diálogo constante. Eu acho que, se você pensar de quando instituiu e até hoje, a gente teve o prejuízo que a pandemia trouxe, né? Porque todo mundo enclausurado, a gente sabe que o abuso aumentou nesse período, então foi um prejuízo muito grande. E quando a gente pensa assim, que agora a gente está livre da pandemia, né? A gente precisa retornar e talvez com um prejuízo grande, né? Pelo que já estava avançado. Eu até me pergunto, foi prejuízo ou foi, de repente, uma oportunidade para a gente ver que, de fato, a gente precisa fomentar mais, que a gente precisa ampliar mais essas discussões para o dia a dia, para, enfim, porque da guerra é a partir da guerra que a gente evolui. Então, eu penso que a pandemia, claro, né, nos mostrou um quadro muito maior, mas que a gente faça disso um motivo para que a gente acelere também os avanços, né? Acelere também as nossas ações em busca desse avanço e de uma sociedade cada vez mais justa, né? E mais igual. Sim. Se me permite, até esse tipo de campanha, assim, é importante por diversas razões. Primeiro, para a conscientização, né, de quem está do lado de lá, a população, o pai, a mãe, né, os familiares, a criança, o adolescente, mas para nós também, que atuamos, né, combate, da investigação, a apuração desses fatos, para a gente refletir sobre os nossos métodos de trabalho. Então, por exemplo, hoje na promotoria em Goiânia, na minha promotoria, eu atuo numa gama de crimes, né? Não é só crimes sexuais, de criança, adolescente, mas, por exemplo, isso é uma prioridade nossa lá, a apuração e o encaminhamento ao judiciário dos crimes de violência contra a mulher. Isso é uma prioridade nossa. Dentro de tudo que acontece na promotoria, todos os crimes que chegam, a gente prioriza, porque a gente sabe que se não priorizar,
perde a prova daquele processo, prescreve, porque a pena ainda é pequena. E o mesmo acontece com esses crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Então, a gente reflete nesses períodos e estabelece uma metodologia de trabalho, uma promotoria de justiça, o que é bom. Né? O que pode ser levado depois com o próprio judiciário, estabelecer um novo mecanismo de trabalho junto à delegacia e o judiciário para priorizar esses casos. Então, para a gente também isso é importante. A gente reflete criticamente sobre como a gente trabalha. O próprio conselho, por exemplo, né? Como vai procedimentalizar essas apurações, esses encaminhamentos. Então a gente precisa refletir sobre isso. Então para a gente também é bom. Internamente a gente reflete e externamente a gente coloca para o público a ideia de prevenção, né? De como identificar, prevenir. E é importante, como o prefeito colocou, a gente entrar nas escolas. Né? As professoras, né? A gente não tem aqui, acho que uma professora hoje aqui no bate-papo, mas assim, professoras, diretoras de escola, o pessoal que trabalha em escola, eles convivem com isso, eles ouvem isso diariamente, semanalmente, o público frequenta a escola. Eles sabem disso. E a gente precisa pensar, por exemplo, em qualificar esses profissionais, como é que eles vão receber essa demanda, atender e encaminhar isso, sem expor aquela criança perante a comunidade escolar, né? Sem criar uma situação de conflito entre a criança e a família. Né? Como é que o professor pode ser útil e colaborativo nesse aspecto? A gente precisa pensar nisso, chamar para participar. Não é? E eu acho que a campanha é super útil, sobretudo por isso. Dós, nós sabemos que você tem essa preocupação, né? Você sempre pede que as secretarias trabalhem em conjunto, né? Você tem conseguido isso? A Secretaria de Educação tem andado junto com a Secretaria de Assistência, com a Saúde e outras, né? Porque o doutor Saulo colocou muito bem, precisa de haver essa integração entre a escola, né? Você tem conseguido isso? Felizmente, sim. Né? A gente tem avançado bastante. Haja visto aí a nossa, acho que aqui na região a gente deve ser os pioneiros, né? A ter um psicólogo e assistente para atender nas escolas. E essa proposta nossa de qualificação é sempre bem vista ao olhar dos professores, né? A nossa secretária está aí super imbuída, não só a educação, como a Secretaria de Saúde, né? Porque isso é uma questão de educação, é uma questão de saúde, é uma questão de assistência. A Elma, sem comentários, né? Esse trabalho assim, tão cuidadoso dessa secretaria, né? Na pessoa da Elma. E eu tenho certeza que a gente tem avançado nisso. Claro, né? Tem que ser cotidianamente, isso não pode parar. E a gente tem, sim, construído um vínculo muito grande entre as secretarias, porque, como eu disse lá no início da nossa fala, né? Sozinha a prefeitura não dá conta. Mas a prefeitura, com todas as secretarias contribuindo, o judiciário, né? E todos os órgãos responsáveis por essa proteção, eu considero que nós estamos avançando e vamos avançar muito mais. Doutor Saulo, e o senhor? Qual que é a visão da rede de Guanhães aqui para o senhor? A rede funciona? Funciona. Aliás, assim, na região toda, né, Guanhães, e como eu respondo por além de Guanhães, Dures, Senhora do Porto, eu posso dizer que você vai ter um certo orgulho assim, dessas redes, né, que atuam aqui nesses 3 municípios. Funcionam bem. A gente conversava agora há pouco de exemplos concretos de casos que essa atuação integrada deu resultados. A gente tem resultados, eu tenho resultados concretos na promotoria de infância, idoso, deficiente, quaisquer dessas áreas, violência contra a mulher, que funciona. Então funciona, a rede funciona. Isso é importante a população ter consciência disso. A gente tem atores trabalhando que funcionam. O pessoal da ciência social, CREAS, CRAS, CAPS, da saúde, Conselho Tutelar, funciona. E é importante que a população não tenha medo de chegar a esses órgãos. Esses órgãos não, o poder público, né, seja os órgãos do município, seja a promotoria, o judiciário. A nossa ideia não é intervir numa família para fins de separar, desagregar, não é nada disso. É ao contrário, é de entrar para proteger. E entrar no limite que é necessário. Né? A gente também não invade a privacidade, a intimidade de nenhuma família, além do necessário. Então, a rede funciona em Goiânia, isso é muito bom. Eu estou aqui já há 1 ano e meio, mais ou menos, eu nunca tive nenhum problema significativo de interrupção com nenhum ator da rede e nem recebi também demandas de órgãos da rede se queixando de outros. Já tive isso em outras comarcas, esse problema essa dificuldade da própria rede de dialogar.
o que não acontece em Goiânia, assim, pelo menos em um ano e meio que eu estou aqui. Então a integração me parece muito boa. Acho que funciona assim. Claro, como a prefeita colocou, a gente é sempre um processo de aperfeiçoamento. A gente pode e deve buscar aperfeiçoamento e vamos. Mas acho que da realidade que tem hoje, funcionaria melhor se fôssemos um município mais rico, com mais dinheiro, né? Isso é um fato. Né? Isso é um fato. Porque às vezes os municípios no Brasil eles têm muitas responsabilidades, eu sempre digo isso, eu reconheço isso. Muitas atribuições, muitas responsabilidades, praticamente as políticas públicas principais de saúde, educação e assistência social, que é o que a gente está falando aqui é disso, estão a cargo dos municípios e nem sempre tem os recursos suficientes para fazer frente a essa demanda, né? Não vem os recursos necessários. Essa é uma realidade que a gente enfrenta e tem dificuldade com isso. Mas, dentro das limitações, das possibilidades, o município de Goiânia está de parabéns, assim, a administração, a rede, né? Cada funcionário, secretário, do meu ponto de vista, bem representado, bem atuante. É bom ouvir isso, né, gente? Nós precisamos muito dessa rede. Ainda há pouco, a Dorinha falou da questão da pandemia, o doutor Saulo também. Nós sabemos que durante a pandemia, abusador e abusado ficaram juntos, né, no mesmo espaço. Renata, houve um aumento de denúncia nesse período de pandemia? O Conselho Tutelar aumentou as denúncias? Aí a gente não sabe responder se é felizmente ou se é infelizmente, mas não. Tá? Durante a pandemia, o nosso serviço ele diminuiu bastante, aumentaram outras demandas, mas em relação ao abuso mesmo, pouco se chegou. Né? A gente percebe que teve uma diferença pelo ano passado, 2022, a gente atendeu 22 casos. Então, 2021, 2020, não me recordo assim, número exato, mas foi bem menos, né, do que o ano passado. Então, o ano passado, 22 casos, infelizmente, reflexo mesmo da pandemia. Aumentou, a gente conseguiu trabalhar em cima mais de agressão e demanda escolar nos 2 anos, né, 22, 20, 21, e 2022 a gente teve sim esse aumento significativo, mas já foi pós-pandemia. Né, e aí, colocando a questão da campanha, ela faz sim, uma diferença enorme para nós, principalmente atores da rede, porque a gente tem a gente consegue estar perto dessa criança, né? O que dificultou os anos de pandemia também, porque como não tinha aula, a gente não trabalhou essa campanha diretamente na escola, e as crianças, elas, se eu estou mais velha, a gente já foi criada a criar como que eu posso dizer, uma confiança com os professores, né? Na minha época a gente chamava professor de tia, porque era uma confiança mesmo. Então, acho que isso não mudou. As crianças hoje, elas têm esse contato muito próximo com a educação, com o pessoal da escola, às vezes com o pessoal da limpeza, da cantina, e com os professores mesmo. Então, o fato da pandemia eles estarem em casa, eles não tinham para quem levar isso, né? E a gente se depara ainda com pais que chegam e falam assim, mas não, é o tio, só fez um carinho, né? E a gente ainda conhece pessoas que obrigam a criança a ir, nunca viu o parente, mas tem que abraçar, tem que beijar aquele parente, e aí a gente sabe que muitas das vezes parte disso, não é 100% dos casos, lógico que não, mas muitas das vezes parte disso. E aí o fato de não ter tido aula, ele dificultou o nosso trabalho, atrasou que a gente chegasse até esses locais, né? Essa lei a partir dos 18 anos, né, começar a contar o crime, ela é nova, me parece que é deste ano ainda, né? Então a gente não tinha isso lá atrás. É um facilitador para nós a partir de agora, porque a gente entende também que uma criança muito pequena, ela não sabe expor o que aconteceu com ela mesmo, e não entende que isso era um crime, só vai entender lá na frente. Então, é um ganho para nós, né, enquanto sociedade, enquanto mães, enquanto família, enquanto trabalhadores da rede, a gente ganhar cada vez mais leis que nos abracem assim, né? E aí veio agora a rede digital, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é um podcast. A gente não tem como estar fazendo isso aqui
para um número muito alto de pessoas, mas vai ser exposto para essas pessoas que elas vão ter acesso a isso. E é uma das coisas que a gente está pensando em começar a trabalhar, não trabalhar somente as crianças, né, e os adolescentes, e chegar com essa campanha do Faça Bonito para os adultos. Porque pode mesmo acontecer, é complicado, mas pode sim, a gente tem casos de que o agressor, o abusador, na verdade, ele foi abusado também. Então é uma reprodução. Então a importância dessa pessoa saber que ela sofreu também e que ela, né, não precisa reproduzir aquele sofrimento, é um ganho. Então a rede social, ela dificulta muita coisa, é uma porta muito ampla, né, para coisas boas e para coisas ruins, mas assim, para nós foi um ganho, porque a gente trabalhou 2021 virtualmente com a campanha do 18 de maio, e aí a gente vê que hoje a gente pode ir pessoalmente conversar, mas que a gente ainda tem a ajuda dessa ferramenta, assim, para nós foi de extrema importância. E torço para que continue mesmo, para a gente conseguir chegar mais no agressor, né? A gente trabalha hoje para prevenir, para orientar essa criança a procurar ajuda, mas a gente também precisa chegar nesse agressor para entender que ele está agredindo e parar com isso, recuar, né? Se me permite só um comentário complementar que a Renata colocou, que eu acho que esse é um ponto relevante. A gente trabalha sempre, né, a prevenção, acho que é o mais importante, porque assim, o dano causado a uma criança que é vítima de um crime sexual é irreparável. Né? Poderia citar casos aqui assim, que me tocam até hoje quando eu lembro, casos difíceis, são danos irreparáveis. Não por outra razão que por vezes o abusador, como ela colocou, reproduz o que também foi vítima. Mas tem um ponto que a gente precisa, eu falo disso sempre que eu toco nesse assunto de temática, eu gosto de falar disso. A figura do pedófilo, que talvez o principal responsável por este tipo de crime. A gente precisa entender que a pedofilia ela é uma doença. A Organização Mundial de Saúde cataloga ela como uma doença mental e também um desvio sexual. Essa pessoa portadora dessa doença tem que se tratar. Você ter consciência do problema que ela tem, né, e tem que se tratar. Né? Existem N doenças mentais por aí, as pessoas têm que se tratar. Então, se a gente consegue chegar no agressor, para que ele tenha consciência de que é uma pessoa que tem um problema que pode ser tratado, eu acho que a gente evita a maior parte dos casos. Porque não é a pedofilia, isso é importante fazer essa distinção também para quem escuta a gente. A pedofilia em si não é crime. O crime é o resultado daquilo que o pedófilo faz, né? Fatalmente será crime quando ele... Mas a pedofilia é essa atração sexual por criança ou adolescente, né? Essa pessoa que normalmente não chegou na idade para comer ele. Isso é pedofilia. A questão de doença mental, de desvio sexual, isso que é passivo de tratamento, penso eu. E a gente precisa investir numa campanha de conscientização também para essa pessoa. Normalmente, repito, é o homem, né? O agressor, porque é doente, se tratar disso aí. Então, eu acho que o ponto importante é chegar, não só conscientizar a criança, educar a criança para se proteger, a mulher para fortalecer o lar, para ter autonomia, para poder se desvencilhar do agressor, isso é muito importante, mas também trabalhar a conscientização deste agressor, que pode ser uma pessoa doente, acho que isso é muito importante. A gente evita um crime, né? Evita um processo criminal e trata de uma pessoa, de um ser humano doente, que pode ser tratado. Outra pergunta que eu quero colocar para vocês é o seguinte: geralmente as pessoas não denunciam o abuso por causa de provas, né? Eu não vou denunciar porque eu não tenho prova. Eu tenho que ter essa prova. O vizinho sabe, por exemplo, que o outro está abusando sexualmente da criança. Ela tem que ter uma prova disso. Me permite, veja, é o que eu disse, né? Um dos fatores que dificulta a punição desses crimes, de fato, é a prova. Porque, em geral, esses crimes, ninguém violenta uma criança em público, né? À luz do dia, um ladrão rouba ou furta um celular em via pública, né? É próprio desses crimes acontecerem na clandestinidade, ou seja, num ambiente onde ninguém possa testemunhar, ninguém possa ver. Mas é justamente por isso que o Poder Judiciário, ele olha para esses crimes com uma ótica diferente. Então, a rigor, se um adolescente, uma criança é vítima de um crime como esse, em princípio, a palavra dela, o que ela coloca, é suficiente para sustentar um processo criminal
e eventualmente para sustentar uma condenação. É claro que há situações pontuais específicas em que a gente percebe, isso infelizmente acontece também, né? Quando pai e mãe às vezes estão numa relação, terminando um relacionamento, com mágoas recíprocas, utilizarem a criança para denúncias falsas. A gente tem casos disso, isso acontece. Mas esses casos também são mais ou menos perceptíveis. O judiciário consegue entender esses casos e mais ou menos fazer uma avaliação probatória daquilo ali. Mas, em princípio, isso é importante que cada adolescente e cada pessoa saiba disso. A palavra da vítima, pela mesma lógica da violência contra a mulher. Quando a mulher chega e diz que foi agredida pelo companheiro, pelo namorado, em princípio, o delegado de polícia, o promotor do juiz, vai considerar aquilo como prova suficiente. Porque não é de se esperar que alguém agrida uma mulher em público. Possa acontecer, mas a regra da violência contra a mulher é dentro de casa, no ambiente fechado. Não existe testemunhas que não, às vezes, os filhos e crianças não têm capacidade, nem se pode colocá-los na condição de testemunhar contra o pai ou a favor da mãe, né? E a lógica é a mesma na situação de violência sexual contra a criança e adolescente. Em princípio, a palavra da criança, o testemunho dela, do adolescente, é mais que suficiente para sustentar uma condenação. No conselho funciona da mesma forma. A gente tenta constantemente colocar isso para os denunciantes, né? Que não precisa de prova. O conselho ele trabalha com a palavra. Então, se a pessoa chega para a gente e relata que vivenciou ou que suspeita que algo está acontecendo, eu repito, a gente não vai chegar chutando porta da casa de ninguém, questionando não, porque isso não é papel nosso, né, enquanto conselheiros, e a gente solicita o caso para investigação, né, na Polícia Civil, que aí já é papel deles. Mas, assim, para nós também não é necessário que tenha prova, não, tá? A gente toma muito cuidado com essas denúncias, como o senhor bem colocou, a questão dessa separação, porque já aconteceu com a gente mesmo de um pai ficar querendo, um genitor querer culpar o outro por uma coisa ou por outra, mas aí não compete a gente julgar se é verdade, se é mentira, o que foi feito, o que não foi feito. Então, assim, o conselho ele não pede provas, nenhum dos casos que chegam ao conselho é necessário prova, tá? Então, uma vez que a denúncia ela chega, vou frisar aqui que as denúncias que chegam ao conselho tutelar, elas são anônimas, o Disque 100 também é anônimo, né? Mas quando chega para a gente no conselho tutelar, a denúncia ela é anônima. Se a pessoa for pessoalmente nos passar uma denúncia, o denunciado ele não vai saber por nós quem passou essa denúncia, porque a gente, por lei, a gente é proibido até de fazer, de expor esse denunciante. Então, assim, quem está ouvindo, tiver uma denúncia, pode trazer para a gente garante, sim, o sigilo do denunciante, porque do mesmo modo que a gente quer preservar a pessoa, né, que sofreu essa violação desse direito, a gente também preserva pelo denunciante. A gente entende que a cidade é pequena, acredito que isso é regra, né, para todo o país e tal, que não expõe aí quem está denunciando ou os demais fatos, mas assim, como a gente mora numa cidade muito pequena, a gente já ouviu isso, que a pessoa tinha consciência de que estava acontecendo alguma coisa, mas tinha medo de levar para alguém, pelo fato de que a cidade é pequena, ele vai saber que fui eu que denunciei, e aí vem uma represália. Então, a gente já deixa bem claro, gostaria de deixar bem claro mesmo, que as denúncias que chegam ao Conselho Tutelar e as denúncias que chegam ao Disque 100, elas são anônimas. A partir daí, a polícia ela faz a sua investigação, né? Não estou aqui para falar como que funciona, não vou saber também, mas aí a investigação é por parte da polícia. A polícia é que vai procurar fatos e dados, o conselho ele só recebe essa denúncia e, repito, não precisa de prova, não precisa se identificar. Agora, eu acho que o mais interessante é a gente pensar nisso, né? A rede de proteção com esse olhar de prevenção. E o Disque 100 é uma ferramenta. O doutor Saulo apontou muito bem que ele já tem a prioridade, né? Eles consideram a fala da criança, né, como verdadeira, claro, ressaltando as exceções. Mas é importante que a nossa população inteira, né, utilize dessa ferramenta que ela é externa, né, e que ela é de todos nós. O Disque 100, se é dentro da família, ou se é do
com o vizinho sem esse medo de proteger, porque eu penso que remediar é muito melhor do que curar. Então, se a gente sabe ou percebe que tem uma agressão, uma violência dos direitos, especialmente de uma criança e de um adolescente que são indefesos, e se a gente tem essa condição de prevenir que eles precisem chegar lá no fato consumado, da violência, por que não utilizarmos dessa rede, dessa ferramenta que a rede oferece, que é o Disque 100, Vamos, então, também com esse olhar de prevenção para que a gente possa proteger de fato. Eu penso que é muito importante, as pessoas saberem onde e como denunciar, Então, nós temos o Disque 100, nós temos o Conselho Tutelar, nós temos a Promotoria de Justiça, nós temos a escola, porque eu acho que é o lugar onde as crianças mais convivem com pessoas que elas confiam, porque geralmente elas têm um carinho, uma confiança do professor, Então eu acho muito importante a gente falar para quem está nos ouvindo essas fontes de denúncia. E outra coisa também, é muito bom saber que a própria criança pode denunciar, porque às vezes a gente fica pensando assim, a mãe não deixa, para proteger o pai, não quer expor aquela criança, então é muito importante, Porque eu acredito também, gente, que muita gente não denuncia para não expor, Agora o doutor Saulus falou da escuta qualificada, Isso é muito importante, porque antes expunha a criança, ela tinha que repetir aquilo no hospital, na delegacia, para o assistente social, para o psicólogo. Agora essa escuta assistida, é muito importante, é um ganho, As crianças tiveram um ganho com isso. E nós temos um ganho aqui também no município, eu acho que eu posso falar, já existe a Delegacia da Mulher, mas há anos e anos ela está inoperante. E a Prefeitura Municipal já está olhando junto com a Polícia Civil, para a gente ser parceiro mais uma vez, o retorno dessa Delegacia da Mulher com um lugar específico para essas escutas. Eu acredito que poderá ser uma ferramenta também para essa rede de proteção, doutor Saulo? Sem dúvida. Isso é importante, Eu disse no início e repito, a perpetuação, por vezes, da violência sexual contra a criança é um reflexo da subjugação da própria mulher, que é vítima dentro de casa, de uma violência, que sabe, suspeita da violência contra o filho, mas não tem condições de se desprender daqueles laços ali. E se a gente tem uma política pública de fortalecimento desses grupos, de autonomia para a mulher, a gente consegue melhorar muito o enfrentamento desse problema. E isso passa pela repressão criminal, investigação dos crimes contra a mulher, então, portanto. Uma delegacia da mulher, que no futuro, quem sabe, pode até absorver também os crimes sexuais contra criança e adolescente, eu acho que vem assim em boa hora, acho que vai fortalecer muito o trabalho, uma equipe adequada, profissionais, delegado, delegada, policiais específicos, que entendam questões de gênero, porque isso é uma ótica específica que a gente precisa ter quando olha essa questão toda, virá contribuir seguramente. O município vai dar um grande passo, a meu ver, conseguindo implementar de fato junto com a Polícia Civil essa delegacia. A Rosângela colocou uma questão que passou desapercebida. O Conselho ele recebe, sim, a criança, tá? A gente já teve essa dúvida levantada, se a criança ou o adolescente ele pode ir sozinho ao Conselho Tutelar e relatar o que está vivenciando. E a gente já teve, assim, essa discussão em outros momentos, e sim, o Conselho ele recebe essa criança para acolher uma denúncia que ela venha trazer. Aí deixar claro o seguinte, porque a gente já foi questionado por pais, mas vocês podem conversar com uma criança sem autorização dos pais? A gente pode sim acolher essa criança, esse adolescente, em relação a uma denúncia que ele venha trazer. O que a gente não faz é prestar um atendimento para essa criança. Então, uma vez que eu encaminho aqui, em caso de violência sexual, por exemplo, a gente tem um fluxograma e essa denúncia vem para o CREAS, para o atendimento psicológico no CREAS.
o profissional do CREAS não vai acolher essa criança, esse adolescente, sem o conhecimento da família, né? Da mãe, muitas das vezes. Porém, o Conselho Tutelar, a gente recebe essa denúncia sim. A criança e adolescente que sentir necessidade de ir ao Conselho, levar uma demanda que for, relacionada ao que ela achar que tá desagradável, que não condiz, né, não condiz com o que ela deveria estar vivendo, com a violação do direito que ela está sofrendo, ela pode sim levar ao conselho. A gente não vai fazer nenhum atendimento a essa criança. A gente vai acolher, ouvir o que ela tem a dizer e daí a gente vai dar continuidade a esse atendimento, aí sim já com o aval dessa família, né, levar ao conhecimento dessa família. Repito que a família não vai saber que foi a criança que levou essa demanda para a gente também, mas a gente precisa apurar, porque algumas coisas realmente fogem do controle. Às vezes um adolescente já mais rebelde, que está só querendo ficar livre da família mesmo, pode trazer uma denúncia falsa, porém a gente ouve essa pessoa, a gente vai acolher o que ela tem a dizer e aí a gente vai levar ao conhecimento dessa família e daí prossegue o atendimento, que já não é feito no conselho, né? É onde de direito vai ser acompanhado. Falando em conselho, Renata, né, esse ano tem um processo de eleição do Conselho Tutelar, né? Sabemos que a política da criança e do adolescente é uma criança delicada, que requer muitos cuidados, né? Precisamos de conselheiros comprometidos, né? Pessoas que sabem receber, que sabem acolher, né? Que têm um compromisso. Eu penso que o candidato a ser conselheiro tutelar tem que ter um perfil para lidar com crianças. Vocês concordam? Eu começar por mim? Ok. Então, eu vou jogar a bola para a Dorinha, porque muitas das coisas tem que estar na lei municipal. Então, para alterar o perfil, digamos assim, do candidato estar apto ou não a concorrer ao cargo de conselheiro, né, ele precisa vir da lei municipal. E aí, acho que seria muito interessante que tivesse esse carinho, né, eu sei que você tem um carinho especial com a rede toda, mas de verificar essa questão das leis municipais, né? Infelizmente, não é o controle, não tem como, não tem como controlar ali quem vai ser candidato, mas eu acredito sim que tem que ter um perfil. É muito difícil lidar, tá? Eu como conselheira eu posso dizer isso, que o início do mandato é um período muito difícil para eu, né? Primeiro mandato, para mim foi muito complicado o início disso. Então, eu acredito que sim, a gente precisa de uma preparação. Eu posso ressaltar aqui que é importantíssimo as capacitações, todas que a gente fez ao longo desses 4 anos, agregou bastante, né, no conhecimento e no fluxo do trabalho, faz uma diferença muito grande quando você tem conselheiros capacitados que consigam trabalhar com a rede como um todo, porque a gente precisa disso, né? O Conselho Tutelar é como a prefeitura, não trabalha sozinho, não tem como trabalhar sozinho, né? Se a gente tivesse todas as portas da rede fechada, não precisava nem ter o conselho, porque a gente não faz nada. Lá não existe nenhum profissional, lá não tem técnico, então a gente não tem atendimento nenhum no conselho. A gente precisa dessa rede de atendimento de todos os equipamentos. E assim, eu vou ressaltar o que você já tinha dito, que é brilhante. A Elma, ela tem conseguido deixar a gente muito à vontade. Então, todo lugar que a gente chega, a gente é bem atendido, a gente consegue conversar. Ela acolhe os pedidos da gente também. E aí, com a prefeitura, é um pedido mesmo, né, de rever essa lei municipal, ver o que pode ser alterado. Que bom que você coloca isso, Renata, porque no que tange a legislação, aí eu não tenho a competência jurídica, eu não sei, que a gente sabe que a lei municipal ela não pode ferir a estadual assim como a federal, mas eu penso que qualquer profissão, a pessoa para envolver, ela tem que ser qualificada e ter amor pelo que faz. E é muito comum, hoje a gente vê pessoas em vários segmentos, né, acho que em todos, trabalhar só pelo salário. Então, quando você trabalha só pelo salário, você não desempenha, por maior qualificação que você tenha, você não desempenha bem a sua função. A primeira coisa é isso, é ter amor, ter empatia e gostar do que faz.
se for possível, né, alteração na legislação municipal quanto à exigência para ser conselheiro, é claro que eu vou ser a primeira a providenciar isso. Eu não sei se a gente tem respaldo legal para isso, porque no processo seletivo, por exemplo, a gente sabe que a gente não pode se limitar. Mas se for possível isso, a gente vai cuidar. Agora, eu penso isso, né? Que as pessoas que querem ser conselheiros, que venham, né? A eleição está chegando aí, e é importante que as pessoas se candidatem e que tenham oportunidade dessa experiência, mas primeiramente com empatia e com amor. Eu quero ser conselheiro, sabendo que eu quero, de fato, proteger e prevenir esse sofrimento, né? Que é tão cotidiano ainda, junto às nossas crianças e adolescentes. Mas eu penso isso, sabe? É preciso capacitação contínua, por mais que a pessoa saiba, ela ainda tem muito o que aprender, e por menos que ela saiba, ela tem o que ensinar. Eu acho que a vida é isso, né? Uma contínua aprendizagem e ensinamento, mas no que tange à legislação, esse pedido seu eu vou verificar, porque se juridicamente a gente tiver respaldo, tomarei as providências. Se me permite uma intervenção aqui nesse aspecto, assim, eu posso estar enganado, mas me parece que a lei de Goiânia aqui exige, inclusive, que o candidato tenha, acho que, cursos na área de direitos da infância, da adolescência, eu acho que até que tem. Mas a preocupação que você colocou é muito importante. A gente não pode, Renata, estabelecer critérios no sentido de buscar pessoas vocacionadas e começar a estabelecer critérios restritivos que impeçam a ampla participação da população. Eu acho que a qualidade mais importante de alguém que pretenda ocupar o cargo de conselheiro, mais do que a habilidade, às vezes, para lidar com criança, o jeito, essas coisas, porque às vezes a gente fala, às vezes, vocação supõe, né, legalmente, que seja aquela pessoa que gosta de criança, sabe conversar. Isso é bom, isso ajuda, mas essa não é, pelo menos do meu ponto de vista, o maior requisito para eleger alguém como conselheiro. O conselheiro é alguém, é uma pessoa que tem uma preocupação comunitária, é alguém que ele tem que saber que ele está ocupando um cargo que exerce alguma parcela de poder e que isso vai demandar dele muita responsabilidade. E eu digo mais, o salário, quando ele colocou, que ele vai receber como conselheiro, não está à altura da responsabilidade dele, porque ele vai ter que prestar contas para os demais conselheiros, que o órgão é colegiado, para o Conselho Municipal, dizem que o CMDCA, que fiscaliza o Conselho Tutelar, perante a administração pública, que tem poderes, porque ele se torna um servidor público, por aquele período que ele está eleito, e se submete ao Estatuto do Servidor Público, sobretudo para fins correcionais e disciplinares. Tem um promotor de justiça, que acompanha o trabalho dele com lupa no dia a dia, e vocês sabem que às vezes está sob o olhar atento do promotor de justiça e do juiz, não é uma coisa tranquila. Então, assim, é muito mais responsabilidade do que benefícios, né? Além do próprio risco da atividade, de você estar na linha de frente e lá, às vezes, institucionalizar uma criança, retirar a criança de casa, por exemplo, levar para o abrigo. Não é fácil isso aí. Eu, pelo menos, não queria estar na pele, nunca quis estar na pele de conselheiro tutelar, né? Então, graças a Deus que não estou. É uma função muito nobre. Então, acho que a maior característica é essa, de alguém que queira desprender do seu tempo de convivência com a sua família, e assim, da sua tranquilidade, para se propor a exercer uma função pública com muita responsabilidade, onde às vezes você caminha numa linha assim, muito tênue entre o certo e o errado. Às vezes a gente apura lá casos do Conselho Tutelar de responsabilização de conselheiros, né, que às vezes desbordam um pouco ou outro momento do que é legal. Mas o principal requisito é esse, é comprometimento com a comunidade. Se a pessoa tiver essa sensação de que ele pode entregar algo dele para a comunidade, para o coletivo, eu acho que ele tem um perfil. Ele vai fazer o curso, a prefeitura qualifica depois na sequência, né? O conselho recebe curso de como agir sobre o ECA, reuniões com a promotoria, com o judiciário, vai se aperfeiçoando, né? E aí, depois de um tempo, talvez possa dizer que ele se torne vocacionado, goste de exercer o cargo. Mas, em princípio, acho que a primeira característica é essa, é espírito público, de querer, de fato, doar do seu tempo, mais ou menos, um cargo eletivo também, como um vereador, um prefeito, né, alguém que se candidata a um cargo público. Você tem que ter compromisso público com a comunidade. Se tiver, entra sabendo que você está também ali
se colocando com uma vidraça, vão atirar pedra, vão criticar, mas faça o seu trabalho, né? Por bem e por mal, errando e acertando, faça. É isso. Só tem que ter essa coragem, antes de tudo coragem, né? E ganha muito conhecimento, viu? E ganha muito conhecimento, exatamente. Acho que mais que o salário é o conhecimento mesmo. A gente consegue agregar assim para a vida. Né? Você aprende a se tornar uma pessoa melhor. Né? O salário nós vamos deixar para outra discussão. Mas aprende a ser melhor mesmo. Então, acho que vocação é uma palavra muito bonita para se colocar. Porque se trabalha única e exclusivamente com quem é privado de direito. Uma das capacitações que a gente fez a criança e adolescente não era considerado nem gente, até há pouco tempo atrás estava ali. Então, até para completar a maioridade, não era nem considerado pessoas. Né? Então, você está lidando com alguém que não sabe gritar. Você precisa ter essa voz para essa pessoa. Então, ter essa vocação é fundamental. E assim, como é um ano eleitoral, é interessante mesmo que faça esse exercício de consciência, seja candidato e verifique, né, procura, pode procurar a gente aqui embaixo mesmo, pode procurar os outros setores, saber o que é a função do conselho, né, não entra no escuro, não entrar no escuro é muito bom, né, não tem essa limitação. Hoje, para o candidato, precisa ter ensino médio, noções de informática e ter trabalhado com crianças por um período de 2 anos. Então, não há uma exigência tão grande, acolhe uma boa parte da população, mas saber mesmo o que tem que fazer, porque o serviço é doloroso. Né? O doutor Saulo colocou aqui, de institucionalizar uma criança, gente, o dia é complicadíssimo, você não consegue dormir, você não consegue comer, né? Porque você sabe que você está desmontando uma família. Né? Eu já tenho um companheiro que fala que o conselho ele não abriga ninguém, é a família que entrega essa criança, né? O conselho não tira ninguém da casa de ninguém, é a família que entrega. Mas até você entender que você está perdendo uma parte ali do seu seio, muitas das vezes não é uma questão, é por questão cultural mesmo, você não sabe que você não pode lidar com a criança daquele jeito, por lei, né? Não pode. Então é muito difícil. Então o cargo de conselheiro é um cargo de extrema responsabilidade mesmo. E antes de pensar só, eu vou estar empregado por 4 anos, pensa, eu tenho capacidade de realizar esse trabalho durante esse período, ou por mais quanto tempo, né? Nós vamos passar agora para as considerações finais. Né? Se tiver algum tema, algum assunto que não foi abordado, eu quero que vocês fiquem bem à vontade, né, para estar colocando. Tá? Vamos começar com você, Ana. Eu acho que é bastante produtivo um momento desse. Como disse a Renata, né, aprendemos e a vida é uma constante aprendizagem. Eu queria dizer a todos o nosso muito obrigada, dizer a você que nos acompanha, que nos ajude a proteger, né, e a garantir direitos, dizer que a Prefeitura Municipal de Guanhães segue nesse trabalho incessante para que os nossos jovens, crianças e adolescentes, né, possam ter a melhor proteção possível. Contem sempre conosco e um abraço, muito obrigada a vocês todos. Vou fazer como a prefeita, né? Agradecer a oportunidade de levar para mais pessoas esse trabalho nosso. O Conselho Tutelar está na ponta, e aí a gente precisa mesmo dessa atenção. Gostaria de frisar a questão de denuncie, não deixe essas crianças serem maltratadas, que seja por cultura, que seja por falta de conhecimento. Vamos buscar, né? A vida é um constante aprendizado mesmo. O Faça Bonito é uma campanha do Maio Laranja, mas a gente realmente não pode deixar de trabalhar isso todos os meses do ano, todos os dias, e proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Como eu disse, são pessoas que não têm voz, que até pouco tempo nem existiam. Então, agora que a gente sabe que existe e elas precisam dessa voz, vamos ser essas vozes, né? Vamos cuidar e proteger as crianças que são o futuro do país aí também. Eu quero finalizar agradecendo o convite, né? Obrigado por ter falado desse assunto aqui. Agradecer a participação da prefeita, Doris, Renata, Rosângela,
pessoal da secretária da Assistência Social, enfim, todo o convite. É sempre bom poder participar e dar algum esclarecimento que possa ser útil, né? Chamar a atenção da população, né, que nos ouve aí, pais, mães, prestar atenção, né? Primeiro, se comprometerem com os filhos, né? Isso é muito importante. Outro dia eu vi só para finalizar, eu vi um vídeo na internet em que a pessoa perguntava, um homem foi condenado por estupro de adolescente, de criança, e foi perguntado para ele qual o critério para ele escolher as vítimas. E ele foi bem claro em dizer que ele conseguia perceber quem era aquela criança que estava desprotegida. Quando ele sentia que a criança tinha a proteção da família, ele não se atrevia. Isso é muito importante que cada pai, cada mãe tenha esse senso de responsabilidade. Assim, é difícil ser pai, é difícil ser mãe, sobretudo hoje, onde ambos precisam sair de casa, trabalhar para o sustento da família e ter que, ao mesmo tempo, além das responsabilidades do trabalho, cuidar das obrigações de casa, né? Sobretudo para a mulher, às vezes, que se sobrecarrega com isso. Mas é importante, se o pai ou a mãe não se compromete com a prioridade do filho, a segurança, o bem-estar, fiscalizando, conversando, educando, dando educação sexual, que eu repito, não é erotizar a criança ou adolescente, é educá-lo para a vida sexual, é dizer para ele o que pode, o que não pode, o que é certo e errado, o que tange ao corpo dele, né, aos direitos dele sobre o próprio corpo. Então, esse é o primeiro apelo que eu faço. Pais e mães sejam atentos em relação aos seus filhos e protejam. E aqui, para associar crianças e adolescentes, é o segundo conselho. Não tenham receio de procurar os órgãos, né? O conselho tutelar, a promotoria, mesmo que o adolescente procure a gente sozinho, ele vai ser atendido, vai ser recebido, seja na polícia, qualquer órgão que ele for, eu tenho certeza que ele vai ser atendido. E a demanda dele vai ser encaminhada para onde tem que ser encaminhada. A comunidade, de modo geral, né? Professores, vizinhos, esse não é um assunto que a gente tem que se calar. Né? Se você sabe, tem alguma suspeita razoável de que possa estar acontecendo com alguma criança que você conhece, denuncie. Isso pode ser feito de inúmeras formas. Disque 100, no conselho, presencialmente na promotoria de justiça, com anonimato garantido, pelo canal da ouvidoria do Ministério Público na internet, enfim. Há inúmeros canais, né? Além da Polícia Militar, Polícia Civil. Essa denúncia vai ser recebida e o fato vai ser apurado. A gente não pode nunca deixar isso passar em brancas nuvens. Né? A gente não tem ideia. Assim, eu tenho uma vaga ideia, a gente tem aqui uma vaga ideia, a gente trabalha com isso, Conselho Tutelar, a CRESA, dos danos que uma situação de violência sexual causa numa criança e num adolescente. Danos irreversíveis. Eu falo com conhecimento de casos que eu acompanhei. Então a gente não pode deixar isso passar em branco. Isso tem que ser denunciado. Se a pessoa tem algum conhecimento, sabe, tem que procurar os órgãos, tem que denunciar. A gente consegue salvar uma vida disso e outras no futuro. Né? Para essa pessoa, às vezes, ele reflete as agressões que ele perpetra na vida adulta dele, reflete o que ele sofreu na adolescência e na infância. Então, se a gente não denunciar, a gente vai permitir que esse tipo de situação se perpetue. Então, denuncie, todos estão à disposição para trabalhar em prol da defesa da criança e do adolescente. E é isso, muito obrigado. Em nome da Secretaria de Assistência, né, eu agradeço assim, de coração. Eu acho que foi um momento muito produtivo, né, para todos nós. Nós aprendemos entre nós aqui também, né? Então, nosso muito obrigado, prefeita Doris, muito obrigada, Renata, muito obrigada, doutor Saulo, pela parceria, né? Por podermos contar com pessoas bacanas que militam na causa mesmo, como vocês. Nosso muito obrigado.